Vamos começar agora o último vídeo. Esse é o vídeo 5 e eu quero falar nesse vídeo 5 sobre algumas interpretações de umas passagens mais difíceis, né? Que eu chamo de PD, passagem difícil, que são passagens mais discutidas e nem sempre se chega a uma conclusão, mas que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre essas passagens aqui, pequenos comentários, tá? Quero falar sobre o método panorâmico, que é a ideia central e a razão principal. A gente vai falar sobre o versículo-chave, falar sobre a estrutura e a aplicação. Essa é a ideia desse vídeo, vamos tentar falar isso em 20 minutos, tá bom? Então vamos lá. Algumas interpretações e passagens difíceis. A primeira está lá no capítulo 3, versículo 29 a 30, que vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Capítulo 3, de 29 a 30. Vamos lá. Mas aquele que blasfemar contra. Vamos ler um antes, o 28. Fala o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. O contexto aqui é que eles estavam atribuindo a Jesus, falando que Jesus estava possesso de Beuzebu, falando que Jesus estava falando por Beuzebu. Se a gente vê, Jesus vai dar um estudo, vai falar um estudo sobre a casa dividida que não prospera. Jesus vai trazer um ensinamento aqui dentro desse contexto, tá? Mas esse contexto está falando sobre isso, de você atribuir para o diabo algo que está sendo feito pelo Espírito de Deus, tá? E isso é um assunto muito sério mesmo. E aí existe uma linha de pensamento, uma linha de estudiosos que acreditam que esse pecado é um pecado sem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo, uma das obras, né, do Espírito Santo convencer. Lá em João vai falar que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem convence, ele convence para o arrependimento. E se você se arrepende dos seus pecados, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar, é o que a Bíblia diz. Se você se arrepende, se você confessa, você encontra misericórdia, você encontra o perdão. E aí Jesus pode perdoar os seus pecados e te purificar de toda iniquidade. E algumas pessoas acreditam que esse é um pecado sem perdão exatamente pela obra redentora do Espírito Santo, né? Pela obra, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Jesus veio para salvar e morrer. E o Espírito Santo é quem aplica, quem faz a parte prática disso, a aplicação desse lavar regenerador de Jesus, pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem traz convencimento do pecado. Se eu não acredito no Espírito Santo, se eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, de que forma ele vai me convencer do meu pecado? Se ele não me convencer do meu pecado, como é que terei arrependimento? Como que é que eu vou me arrepender do que fiz? E se eu não me arrependo do que eu fiz, como é que eu vou ter perdão? Então, por isso, existe essa linha de raciocínio que eu acho bem interessante. Por que, que esse pecado contra o Espírito Santo, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Por quê? Porque você deixa de acreditar na obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é exatamente isso: aplicar essa redenção, é fazer valer essa redenção, é fazer com que eu entenda o meu estado pecaminoso e me arrependa. Se eu não me arrepender, como é que serei perdoado? Então, por isso acredita-se, né, e existe essa linha aí que acredita que não tem perdão. Por quê? Porque não tem atuação do Espírito Santo, porque não se acredita na obra do Espírito Santo e não tem atuação do Espírito Santo. Então, essa é uma linha de raciocínio em relação, porque se pergunta muito, por que, que eu posso blasfemar contra Deus e tem perdão, gente? Por que contra Jesus, Deus, o Espírito Santo é maior que Deus, é maior que Jesus? Muitas pessoas questionam isso. Por quê? Então, eu penso que essa é uma boa solução para a pergunta. Não quer dizer que seja a resposta, tá, gente? Existe
Algumas pessoas que acreditam, e eu acho que é uma boa explicação. Se o Espírito Santo é quem convence para a remissão do pecado, e se eu não acredito, se eu blasfemo contra ele, se eu desvalorizo o Espírito Santo, se eu não acredito em sua obra, como é que ele vai me trabalhar em minha vida para o arrependimento? Então, eu acho que é interessante. Um outro caso é no capítulo 10, versículo 25, que Jesus está trazendo um ensino sobre riqueza. E ele vai falar que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Que fundo de agulha é esse? Então, alguns acreditam que é literalmente um fundo de uma agulha, né? Que está falando, é isso mesmo. A ideia é que Jesus está mostrando que é impossível. Para o Deus é impossível, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Está dentro do contexto, tá? Está dentro do contexto. E uma outra coisa que se acredita é que existia uma porta no muro de Jerusalém chamada Fundo de Agulha. E que para um camelo passar nessa porta ia ser muito difícil, porque primeiro tinha que tirar tudo que estava no camelo, tudo que o camelo tivesse carregando, ele não podia estar com nada. Então tinha que tirar todos as coisas, né, que o camelo estava carregando, e a segunda coisa que o camelo tinha que meio que se ajoelhar, se abaixar para passar por essa porta. Aí se fala, mas por que o camelo iria, por que existe essa porta mesmo? Será que existiu? Não está comprovado que existiu essa porta, né? E se existisse essa porta, por que passariam ali com o camelo, gente? Porque se tem a porta principal, por que seria que passaria? Então se questiona isso, tá? Mas é só por curiosidade, estou trazendo para vocês que existe essa ideia, que quando Jesus está falando passar um camelo no fundo de uma agulha, ele não está sendo literal, é uma metáfora, né? Ele está falando metaforicamente. Acredita-se que ele não está sendo literal, acredita que ele está falando dessa porta aí, essa porta menor que tinha no muro de Jerusalém. E Jesus está falando que é muito difícil um rico entrar no céu, tá? Mas dentro do contexto, o contexto é de impossível mesmo, tá? Então, dá aí esses dois entendimentos. Mas se a gente for lá, ó, no capítulo, deixa eu ver qual capítulo, 10, capítulo 10. Vamos ver lá, rapidinho. Capítulo 10, 25, vai falar, ó. É mais fácil passar o caminho. E eles ficaram maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Quem pode? Jesus, porém, ó, fitando neles o olhar, diz: para o homem é impossível, contudo, para Deus, tudo é possível. Então, essa ideia de impossibilidade mesmo, tá? Uma outra coisa, no 14:30, vai falar sobre o cantar do galo. Esse cantar do galo, quando Pedro negasse Jesus, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Acredita-se que o cantar do galo não seja uma ave, um galo cantando cocoricó no episódio em que Pedro nega Jesus, tá? Esse cantar do galo, muito provavelmente seja uma trombeta romana, porque os romanos utilizavam as trombetas para anunciar a determinados horários. De tempos em tempos, horários durante o dia, eles usavam um toque de trombeta e todo mundo sabia que hora que era, tá? Então existia um toque que eu penso que é de meia-noite às 3 ou de meia-noite às 6, não lembro. À noite. Tinha esse toque, que o nome desse toque para os romanos era o cantar do galo, tá? E aí, como Marcos foi o primeiro a escrever, ele escreveu isso, ou escreveu para os romanos entenderam literalmente, normalmente. Aí os outros escritores, quando foram pegaram do conteúdo de João Marcos para escrever seus evangelhos, trouxeram isso também. E essa parte que os romanos entenderam. Já para os judeus já é outra conversa, né? Mas os romanos entenderam perfeitamente. O cantar do galo, então, era um toque, não era um galo, até porque dificilmente se teria um galo, né, em Jerusalém, porque era proibido até, se a gente for olhar as leis, né, criação de galo, e complicado ter lá no centro de Jerusalém um galo. Seria difícil, tá? Mas isso também não está comprovado, entendeu, gente? É só em termos de curiosidade mesmo. Mas acredita-se que seja um toque, não seja um galo, não seja uma ave, tá bom? Então, isso três interpretações de passagens difíceis que eu vi. Vamos lá, método panorâmico.
Qual que é a ideia central do texto, do livro? Qual a ideia central do livro? Jesus veio para se dar e servir com a sua própria vida, ensinar e, por fim, morrer para salvar a todos. Essa é a ideia central, tá? A razão principal, necessidade da igreja, tá? Como eu disse, os romanos pediram para João Marcos escrever as pregações de Pedro, aquilo que ele traduzia, tá? Então, os romanos pediram para Marcos escrever as pregações de Pedro. Marco narra os seus atos mais do que as suas palavras. Ele prova que Jesus é o Filho de Deus, mostrando as suas realizações e como Jesus transformou o mundo, tá? Versículo-chave. Versículo-chave, ele precisa mostrar Jesus como servo, né? Como alguém que serve. Por quê? Porque a ideia central é essa. Então vamos lá, no 10:45 vai falar o seguinte, ó: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é um excelente versículo que pode resumir a ideia do livro, versículo-chave: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu fiz aí a estrutura do livro e mandei para vocês, ó, tá aqui a estrutura do livro, o espacinho aqui para vocês escreverem a observação. E eu quero trabalhar um pouquinho a estrutura do livro com vocês. Eu vou pegar o meu livro que eu fiz, eu falei que eu ia fazer um colorido, mostrar o colorido para vocês, que eu fiz na escola quando eu estava estudando. Então, eu vou mostrar para vocês o colorido. O colorido é mais ou menos assim, ó. Você pode pintar, né? Usar a sua criatividade. Aqui tem uma divisão, ó, que aí eu fiz uma criatividade aqui com uma cruz. Isso aqui conta como nota na escola que eu fiz, tá? Por isso que eu fiz, né? Que eu sei desenhar, né? Que eu sou boa, não. É que eu tinha que inventar alguma coisa, porque conta ponto. E aí, ó, escrevi aqui, ó: Marcos, Jesus veio salvar e servir, tá? É o título que eu coloquei. E aí, ó, versículo-chave aqui, ó, o 10:45. E eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura do livro para vocês. Tem uma coisa que é chave no Evangelho de Marcos, que é o capítulo 8, versículo 27. Depois que Jesus ensina sobre a fé, aquela parte que a gente acabou de estudar agora, no vídeo anterior, que Jesus ensina sobre a fé, que vai falar sobre o fermento dos fariseus e tal. Jesus, enfim, ele quer saber dos discípulos o que os discípulos têm aprendido até ali. E aí Jesus fala assim: o que o pessoal está falando de mim? Que dizem os homens que eu sou? Está lá no capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 8, no 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros: Elias. Mas outros: alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro respondeu, né? Aí, ó, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, foi a resposta de Pedro. Eu coloquei na estrutura de vocês, ó, como a confissão preciosa. É uma grande divisão do livro. Essa estrutura do livro é uma grande divisão do livro. Depois que Pedro fala, tu és o Cristo, e Jesus fala que não foi carne nem sangue que revelou para Pedro, ó, depois que ele fala, ó, Jesus fala no 30, advertiu-os que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. De novo, Jesus está falando, não espalha, tá? Depois que ele fala, tu és o Cristo. Aí, ó, no versículo 31, fala assim, ó: então, da ideia de continuidade. Ele está continuando essa conversa, é o que João Marcos está mostrando, que Jesus está continuando essa conversa. Então, começou ele a ensinar-lhes. A partir daqui, Jesus começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. A partir do momento em que os discípulos entendem quem Jesus é,
Jesus passa a ensinar para eles o que Jesus veio fazer. A partir do momento em que eles entendem quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus, Jesus agora vai ensinar para eles, vai falar para eles qual é o seu propósito, qual é a sua razão de ter vindo a este mundo. E com a gente também não é diferente, gente. Isso aqui a gente tem uma aplicação muito especial. A partir do momento que a gente entende quem Jesus é para nós, ele vai mostrar para a gente o que ele quer fazer em nós. Essa é a verdade. A gente primeiro precisa entender quem é Jesus. Às vezes a gente fica tão perdido, né? O que Jesus quer fazer? E agora o que eu faço? O que agora eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Por que eu vim? Qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? Às vezes a gente tem tanta pergunta, né? Sobre o que fazer, como vai ser, o que vai ser a partir de agora. A gente precisa entender quem Jesus é. A partir do momento que os discípulos entenderam quem ele era, ele passou a falar o que ele ia fazer. A partir do momento que você entende quem Jesus é, ele começa a falar o que ele quer fazer na sua vida. Ele começa a falar quais são os seus planos, quais são os seus propósitos. Ele vai falar sobre o seu futuro, né? Às vezes a gente quer tanto saber sobre o nosso futuro. Primeiro a gente precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Porque se você sabe, ele vai te revelar o que ele quer fazer. E é bem interessante, ó, aí essa é a confissão preciosa que eu coloquei aqui na estrutura. Ó, tu és o Cristo. A partir daqui, ó, desse tu és o Cristo, a princípio Jesus estava servindo com a sua vida. Jesus está tendo, no início do capítulo, no capítulo 1 até o capítulo 8, 26, Jesus está com a multidão, ensinando para a multidão. É um ministério público de Jesus. Jesus está com a multidão, está com todo mundo. Jesus está curando. Você vê Jesus fazendo os milagres lá, conforme a gente já viu, com a tempestade, curando enfermidades, expulsando o demônio, ressuscitando mortos. Jesus está agindo com a multidão. A partir da confissão preciosa, tu és o Cristo, agora Jesus tem um ministério privado, agora Jesus fica mais com os 12, mais concentrado neles, focado neles, ensinando mais para eles acerca do seu reino. Além de falar sobre o seu propósito, Jesus agora começa de forma mais séria, de forma gastando mais tempo com eles, tendo mais tempo a sós com ele, para dar esse treinamento para eles. Essa é a ideia da estrutura, tá? E aí a gente vê, ó, Jesus servindo com a sua vida, depois da confissão preciosa, Jesus servindo com a sua morte, Jesus se preparando para a morte e ensinando isso para os seus discípulos. A gente vê a preparação do ministério de Jesus, o ministério de Jesus depois com autoridade, com poder, depois da confissão preciosa, a gente vê os ensinos de Jesus para os discípulos, o ensino profético, morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Essa é a estrutura do livro de João Marcos. Essa é a ideia de todo o livro de João Marcos, que vai mostrar toda a estrutura dele. Bem, gente, então agora a gente chegou ao momento da aplicação, que eu queria muito falar com vocês sobre isso, sobre a aplicação. O que a gente pode aprender desse livro? Que lição a gente pode trazer? Assim, falando de uma forma muito geral, porque eu sei que vocês têm muitas coisas específicas aí que vocês aprenderam em relação a esse livro. Eu queria que vocês colocassem aí no gráfico de vocês embaixo, em cada sessão, uma aplicação. Termina aí o gráfico de vocês, tá? Agora, o que a gente aprende? O que a gente pode trazer para os dias de hoje de uma forma geral desse livro? Jesus, nesse livro, ele é apresentado como servo de Deus. Ele fez tudo por nós. Ele fez tudo pelo povo, a gente vê isso, pela multidão. Ele fez tudo por nós. E o que a gente pode fazer por ele? O que eu e você podemos fazer por Jesus? O que ele espera de nós? Aí no final do livro, ele espera algo de nós. E não é opcional, é um mandamento. O mandamento dele é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, não é opcional. Ele fala isso, ele é a grande comissão, né, o grande chamamento. O nosso desafio
hoje não é morrer por Jesus. Eu penso que não é morrer por Ele. Ele já morreu por nós, Ele já deu sua vida por nós. Aliás, a morte que deveria ser nossa, Ele tomou para si, né? E rasgou o tratado de dívida que a gente tinha, né? É isso que Paulo vai falar. Ele morreu já por nós. Então eu penso que não é morrer por Jesus. Eu acho que o nosso maior desafio é viver por Ele. Esse é o desafio, né? Tem uma música de um amigo meu e ele fala o seguinte: talvez morrer por ti não seja não o mais difícil afinal. O meu desafio é viver por ti. O nosso desafio é viver. Por quê? Porque se para viver a vida, essa vida que Ele nos dá, da forma que Ele espera, a gente já morre cada dia, né? Morre para o nosso eu, morre para as nossas vontades. Então, o nosso desafio não é morrer. Não é morrer literalmente. O nosso desafio é viver por Ele, né? Esse ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura é um mandamento. O nosso desafio é entregar tudo a Ele. Esse é um grande desafio. Ele entregou tudo por nós. Ele já fez tudo por nós. O que Ele espera de nós? O que Ele espera de você? Que você viva uma vida como João Marcos. Vamos pensar aí no autor do livro, né? Vamos voltar aí no autor do livro. João Marcos, que começou lá meio que cambaleando, meio que com medo, meio que voltando atrás, mas entendeu o seu chamado, entendeu o seu propósito, viveu uma vida de serviço, viajando, né? Viajar era tão difícil, viveu uma vida de serviço, escreveu sobre a vida de Jesus. Quem sabe Deus quer que você escreva um livro, né? Da sua perspectiva, da sua vida, do seu relacionamento com Jesus. Escreve aí o seu livro, né? O seu livro de serviço para um Jesus que serviu você, que fez tudo por você. O que Jesus espera de você? O que Jesus espera de nós? Vamos viver para Ele? Vamos entregar a nossa vida? Vamos entregar tudo para Ele? Tudo. É isso que Ele espera de nós. Deus abençoe.